Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, eu recebo sempre mensagens aqui de seguidores meus que pedem que eu faça um vídeo, um curso, né, com o processo de soldagem MIG-MAG, tá? E semelhante ao que eu já tenho aqui, o curso com o processo de soldagem TIG. Bom, então hoje eu estou iniciando aqui um curso de soldagem no processo MIG-MAG do básico ao avançado, tá? E esse curso, assim, como que ele vai ser? Ele vai ser, como todo curso, inicia com a parte teórica do processo. O que é a parte teórica? Preparando para a prática. Então eu vou estar falando aqui de tochas, as tochas de soldagem para o processo MIG, como são, os bicos de contato e também as guias que se usa para a condução do arame, tá? Preparando totalmente para a prática. E nos próximos vídeos vou estar mostrando, eu vou estar fazendo isso, mas mostrando a tocha, mostrando os bicos, mostrando os bocais. Você pode usar bocais para solda ponto, bocais para solda contínua, correntes mais altas, enfim. Isso é para os próximos vídeos, tá? E depois vamos entrar, como é do básico ao avançado, na parte prática, começando ali a regulagem, como faz regulagem. Também vamos falar das máquinas de soldagem MIG-MAG, né? Hoje as máquinas estão bem avançadas, a maioria são inversoras, fáceis de ter um ajuste muito bom, são máquinas pequenas, a grande maioria dá para utilizar em ambientes às vezes até doméstico, em pequenas oficinas. Então assim, eu estou mostrando essas máquinas, as máquinas mesmo, né? Algumas, né? Não tem todas aqui, mas já dá para ter uma ideia. E trabalhar a velocidade de arame, enfim, mostrar e depois entrar fazendo a prática. Começando aí soldando metalon, chapas mais finas e ir avançando até as chapas mais grossas, testes de soldagem, se preparar para teste, posição sobre cabeça, vertical ascendente, horizontal, enfim, fazer toda essa parte aqui, teórica, tá? E prática, né? Básico ao avançado, repetindo. Bom, enfim, tudo isso, tá? A gente vai estar mostrando nesse curso aqui. E você aí que está assistindo, se pode aí nos comentários sugerir algum assunto que você quer que fale, eu já tenho aqui um programa do que eu vou fazer, mas deixa aí sua opinião, escreve aí nos comentários o que você gostaria que eu falasse, o que você gostaria de ver nessa parte falando aqui do processo até chegar na soldagem, beleza? E também quero pedir a você, se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, tá? Beleza? Bom, o que eu vou fazer agora, gente? O processo MIG, ele é o processo mais utilizado em soldagem. Então é um processo assim que, se você aprender, oportunidades tem bastante. Nas fábricas sempre estão precisando de soldadores MIG-MAG em todo lugar do mundo, tá? Estão precisando sempre. Pequenas fábricas, ou você vai montar um negócio próprio, você precisa ter uma máquina MIG-MAG, precisa ter habilidade com o processo, tá? Depois os outros processos, você pode se tornar um soldador combo, né? Aprender TIG, eletrodo revestido, se você vai trabalhar em outras áreas que utilizam esse processo, beleza? Bom, então eu quero mostrar aqui para vocês algumas características em relação ao nome do processo e também algumas curiosidades do processo. Vamos dar uma olhada aqui? O nome do curso aí na miniatura, quando vocês olharem a miniatura aí para clicar e entrar no vídeo, e o título, né? Tá Curso Básico ao Avançado de Solda MIG. Ora, por que eu coloquei solda MIG? Porque é o mais procurado, né? Solda MIG. Você põe aí na busca no YouTube ou no Google, solda MIG, né? É o que mais, a palavra mais usada para você procurar
saber desse processo. Porém, aqui eu coloquei curso básico avançado de solda GMAW, GMAW, e entre parênteses MIG-MAG. É porque o nome inicial do processo, né, foi MIG, MIG, nome inicial, e depois MAG, tá? E comumente chamado às vezes MIG-MAG. Bom, o que significa MIG? Se você buscar aí na internet, você vai ver que aparece isso aqui. MIG é MIG, Metal Inert Gas, normalmente utilizado para metais não ferrosos. E MAG, 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 Metal Active Gas, metais ferrosos, que são metais não ferrosos. Inclui o que aqui? Alumínio e suas ligas, cobre e suas ligas, magnésio e suas ligas, tá? Porque esses metais você não consegue soldar com esse gás aqui. Qual a diferença, então, quando eu falo aqui Metal Inert Gas? Isso aqui significa o seguinte: é um processo de soldagem que eu estou utilizando um gás inerte para soldar metais não ferrosos. Gás inerte. O que significa ser um gás inerte? É que ele é um gás que ele protege o cordão de solda sem interagir, sem modificar as propriedades físicas, propriedades químicas no cordão de solda. Vai procurar manter o cordão de solda igual o metal base, né? O metal selecionado ali vai manter as propriedades dele. Quando você tem aqui esse gás aqui, que seria Metal Active Gas, você tem um gás ativo. O que é um gás ativo? Esse gás você precisa tomar cuidado com o metal que você vai soldar, porque ele interfere na composição química do cordão de solda. Então, por exemplo, o que tem no metal base? Vamos pegar aí o aço inoxidável. Ele tem ferro, depois ele tem carbono, cromo, molibdênio, alguns, né? Cromo, molibdênio, níquel. E aí o que acontece? Você joga um gás com 25% de CO2 para soldar uma mistura, 75% de argônio, 25% de CO2 para soldar inox, não dá certo. 10% de CO2, não dá certo. Porque esse gás ativo ele vai interagir lá, vai reagir lá e vai mudar a composição química, principalmente do carbono. Porque o aço inoxidável, a maioria, né, tem como máximo 0,06% de carbono, e ele vai aumentar essa quantidade e vai trazer, vai perder a resistência à corrosão ali no metal de solda. Perder a resistência à corrosão, o que é? Vai enferrujar, tá? Bom, gente, então Metal Active Gas, gás ativo, metais ferrosos. Então vai soldar o quê? Quando fala metais ferrosos, são os aços, né? A gente fala ferro, né? Vou comprar ferro aí, comprar um ferro aí, uma barra chata, uma cantoneira, ferro chato e tal. Só que na verdade é aço. Acostuma com isso. Você está comprando aço, você nunca está comprando ferro. Não tem uma chapa de ferro, não tem uma barra de ferro, é aço. Ou é aço 1020, ou é aço A36, tá? Porque o ferro puro não existe, ele existe com composição que vão tornar ele aço, carbono, aço inox. O aço inox tem ferro? Tem ferro, e bastante. Ele tem o restante cromo e níquel, né, que vai dar aquela resistência inoxidável dele, mas a grande parte é ferro. E o carbono ali que é o perigo, aí tem uma quantia de carbono controlada. Mas isso é assunto mais metalúrgico, né? É engraçado, gente, que essa palavra aqui, né, Metal Active Gas, eu estava trabalhando numa obra
com americano e ingleses. A maior parte ou era americano ou era inglês, e poucos que não eram americano e inglês. Eu era que era um estrangeiro ali. E eu fui buscar e aí chegou um caminhão para descarregar produtos, acessórios que ia utilizar lá, e o rapaz do almoxarifado americano perguntou para mim se aqui era metal que estava ali, metal era ou não, né? This is metal. Aí falou, this is metal. Eu falei, metal? A pronúncia americana, o T aqui, muitas palavras com T americano, ela tem um som de R, é complicado. Metal. Então eles falam Metal Active Gas. E daí eu falei, não entendo, né? Aí ele foi lá numa viga da construção, né? Do prédio lá, uma viga, e bateu. Metal. Aí que eu entendi que era metal que ele estava querendo falar. Bom, agora aqui, gente, o que acontece? O mundo todo fala processo MIG, solda MIG. Todo lugar do mundo. Aqui no Brasil nós falamos solda MIG, na América Latina, os países que falam espanhol falam soldadura MIG, e os portugueses de Portugal lá falam soldadura MIG, né? E a Itália, soldadura MIG, em inglês MIG welding, é o mais falado. Então, só que veja bem, se você for fazer uma qualificação de soldador, você é soldador, trabalha numa empresa que solda alumínio, solda as ligas lá de alumínio, alguma liga qualquer, e também solda aços. E aí o mesmo soldador, ele vai fazer uma qualificação em alumínio, ele vai usar um gás inerte, ou ele vai usar argônio puro, ou ele vai usar uma mistura de argônio e hélio, tá? Então o que acontece? Se ele for usar soldar alumínio e usar o gás inerte, vai estar escrito lá na qualificação do soldador dele, processo MIG? Não, vai estar escrito GMAW. Aí ele vai fazer também uma qualificação soldando aço. Um aço A36, um aço A283, um aço A515 graus 70, enfim, não interessa qual aço que ele vai soldar. Vai estar lá na qualificação dele, na documentação, que ele fez a qualificação na posição tal, utilizou o arame tal, no caso aqui um ER70S6, por exemplo, e aqui um alumínio, um ER4043, um ER5356, tá? O diâmetro do arame, o gás que foi utilizado, aqui foi utilizado uma mistura com 75% de argônio, 25% de CO2, não importa. O mesmo soldador soldou no processo MIG e soldou no processo MAG. Só que as duas classificações dele vai estar processo GMAW. Por que isso, Messias? Porque é o seguinte, há muito tempo já não é recente, já há muito tempo, que o pessoal que são os gerenciadores das normas AWS e da norma ASME, eles fizeram o quê? Unificaram essas duas palavras aqui. Então o nome original dos processos foram abordados e foi escolhido então um nome mais completo, que seria o GMAW, Gas Metal, aqui ó, GMAW, Gas Metal Arc Welding. Esse é o nome completo do processo, tá? Bom, aqui é o seguinte, welding é soldagem, arc. Quando a palavra arc é isolada, ela significa arco, mas quando ela está ao lado da palavra welding, que significa soldagem, ela é um arco elétrico,
porque ela é a palavra que foi tirada de Electric Arc. O que significa isso? Quando as normas fizeram a união, quando a AWS e a ARM fez a modificação, assim, fez uma melhora das siglas para representar os processos de soldagem, ela separou a soldagem que era arco elétrico do processo de soldagem que não usa arco elétrico, que é o caso, por exemplo, dos processos óxido-combustível. Aí ele não vai ter a letra A nele, tá? Ele vai ser lá Ox Fuel Welding. Se eu não estou enganado, se eu estiver enganado eu vou escrever aí depois. OFW, Ox Fuel Welding, ou seja, soldagem com óxido combustível. Óxido de acetileno, combustível, o que é? Pode ser acetileno, pode ser GLP, pode ser gás natural, né? Então, separou então os processos que não são utilizados arco elétrico, tá? Beleza? Agora tem umas curiosidades interessantes em relação ao nome, né? Utilizar esse nome do processo MIG. Olha só aqui, ó. Pessoal, então eu tenho aqui, ó, MIG sem gás, MIG arame tubular. Não é uma forma correta de falar esses processos. Mas por que fala? Porque tá usando uma máquina MIG MAG, né? Uma máquina GMAW, tá usando para soldar com arame tubular que não usa gás. E está usando a mesma máquina para soldar o arame tubular que utiliza gás. Então é natural que a pessoa fale isso naturalmente, leve ela a falar naturalmente. E assim é feito no Brasil, nos países que falam espanhol, por exemplo, a Espanha fala muito hilo sem gás. Aqui a Argentina já usa alambre de núcleo fundente sem gás. Outras vezes para outros países, né, costumam falar assim, flux core. Para algumas pessoas já é o arame sem gás, tá? Então, pessoal, olha só, na verdade o processo MIG sem gás, o nome correto dele é FCAW-S. E o que significa isso? Significa Flux Cored Arc Welding. A palavra flux cored, também é outra maneira de falar, tá? Mas no inglês americano ela tá mais para cored arc welding, self-shielded. O que significa isso? Significa, de novo, é um processo de soldagem utilizando um arco elétrico com flux cored. Flux cored seria algo oco com fluxo dentro. É a maneira que o americano usa para falar arame tubular. Não é comum eles usar essa palavra tubular, é uma palavra de origem latina, para quando eles se referem a esse tipo de arame. Porém, quando ele escreve a especificação, aí aparece o T de tubular, que é uma palavra de origem latina e engloba tudo, fica mais fácil para todo mundo, que você tem um arame. Eu acabei de fazer uma série de vídeos aqui com esse arame, né, sem gás, que é o E71T14. Aí tem o E71T11, E71T8, são vários tipos de arame, tá? Que eu utilizei foi o 14. Agora, a única observação aqui que tem que ter, gente, é que a máquina, apesar de ser uma máquina MIG-MAG, ela tem que permitir que você consiga trocar a polaridade
para que o arame, a tocha, fique em polaridade negativa, ok? Semelhante a uma solda com eletrodo 7018, 6013, que você coloca o terra no positivo. É preciso que a máquina também, para soldar esse tipo de arame, precisa ser assim, tá? Senão também não dá. E a palavra então aqui, ó, Flux Cored Arc Welding, Flux Cored Arc Welding Self. Essa aqui de Self-Shielded, significa autoprotegido. Só que em vez de colocar 2 S, coloca um S só. Normalmente em inglês, quando tem 2 S, você está se referindo a stainless steel, que é aços inoxidáveis, tá? Pessoal, e também outra expressão que a gente vê muito aí é MIG arame tubular, tá? Também não é o correto, mas é como você utiliza a máquina MIG, né, vai levar naturalmente a que se fale dessa forma. Mas o nome correto do processo, se você for fazer uma qualificação, a falar assim, Messias, eu vou soldar aí na MIG com arame tubular, um exemplo. Tudo bem, vai fazer um teste e tal. O que vai vir escrito na sua qualificação lá, na folha lá, né, de qualificação? Vai vir escrito processo FCAWG, que você usou um gás de proteção, CO2 puro, ou alguma mistura de CO2 com argônio. Aí, que significa isso então? Flux Cored Arc Welding Gas, que é o G significa gás. Então a soldagem com arco metálico, utilizando um arame tubular com gás de proteção. E aí vai vir a especificação do arame, porque também não é um só. São vários tipos de arame também que utiliza gás. Aí o mais comum é o E71T1. Pois tem o E71, T2, T3, enfim, aí também tem as especificações, tá? Que vai vir escrito lá, diâmetro, posição que foi soldada, enfim. Isso é o que eu queria passar para vocês nessa aula introdutória hoje. Já ir familiarizando aí com o processo. E a próxima, vamos estar falando aí bocais, tochas, tá? E como eu falei, tem alguma sugestão? Deixa aí para mim aí, beleza? E no mais, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fiquem com Deus. E se inscreva no canal.